Vamos lá, 25 de dezembro, Natalzinho, aniversário do meu mano JC. Vamos aí, eu vou assistir Stranger Things aqui, né? Última temporada e tal. Não, verdade. Só sai 10 horas da noite. Então acho que eu vou dar uma lida aqui, né? Enquanto isso. Aqui. Vocês gostaram da atuação, né? Ah, tá ligado, pô. A Globo não sabe o que perde, o que está perdendo. Não tenho introduções direito, então vou falar um olá, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu estou aqui para o segundo, talvez, vídeo deste canal. O primeiro foi lá em maio deste ano de 2025 e aqui eu estou de volta. Em maio, aquele vídeo de maio, eu fiz um grande apanhado dos livros que eu tinha lido até o momento, foram 36 a meta deste ano, e aqui estou em 25 de dezembro, estou gravando isso no Natal de fato. Vou trazer aqui agora um top 10 de todos os livros que eu li este ano. Então, o total foram 62 livros até agora. Estou lendo, inclusive, este aqui é o meu 63º, 63. A Hora Zero de Agatha Christie. Mas eu vou trazer aqui, pedir a minha assistente, que sou eu mesmo, para trazer um negocinho legal aqui. Só um minutinho. Temos aqui, dá licença, por favor, o nosso... Não tô aparecendo. Meu Deus, eu tô vendo o reflexo da televisão ali. O meu quadro que eu tenho, todo professor tem um quadro em casa, eu tenho o meu, com todos os livros de 2025 aqui, suas respectivas notas, e aqui eu montei o nosso top 10 livros. Então aqui, todos os 62 que eu li. Se vocês quiserem dar um pause e ver tudo que eu li aqui, eu quero destacar alguns, vamos destacar alguns antes do top 10. Menções honrosas. Solitário é o primeiro livro que eu li este ano, no final do Clube do Livro FN, muito bom. Retrato de Dorian Gray, a moto passou. Retrato de Dorian Gray, um clássico, sensacional. Tudo é Rio, teremos mais carramadeira nesse vídeo, inclusive. Eu odiei o Jogador de Dostoiévski, me desculpe se você é um fã de Dostoiévski, eu não gostei de Jogador, mas eu li Gente Pobre em algum lugar aqui, e eu li outro também. Cadê? Noites Brancas é maravilhoso, né? Bom, é isso, se quiserem dar uma olhada em todos os livros que eu li, que é aqui o meu livro, A Horra, Apenas Uma Outra História de Amor. Se você quiser, se você não sabe, eu escrevi um livro. Está disponível apenas no Kindle, então vai lá na Amazon, digita Apenas Uma Outra História de Amor. Talvez eu deixe o link na descrição desse vídeo. Leia o livro, é um livro curtinho, muita gente falou que é muito bom. Quem sou eu para negar, né? Então eu vou deixar esse quadro aqui, se ele ficar. Eu acho que ele vai ficar aqui, deitado, qualquer coisa a gente levanta depois. E eu farei o meu top 10. Eu trouxe aqui alguns livrinhos aqui. A minha pilha está aqui, se você contar muito bem tem 9 aqui, porque um não tem. E vamos ranqueá-los. Em 10º lugar, eu vou trazer um livro que foi indicação de uma amiga minha, de uma autora japonesa. E esse livro, ele é um livro tamanho normal, tem 200 páginas, se não me engano, acho que 200 cravado, 200 e pouco. E esse livro eu li, eu acabei de perceber que meu quarto está de cabeça para baixo, hein? Que bacana. Esse livro eu li ele em uma tarde e eu nunca chorei tanto lendo um livro. Vou pegar aqui. Eita, no fundo da pilha. É um livro da Hiro Arikawa. Eu falei que tem 200 páginas. 222 páginas. Se chama Relatos de um Gato Viajante. Eu espero que foque. Aqui, espero que seja em foco o vídeo, né? Mas chama Relatos de um Gato Viajante. Bom, esse livro ele é escrito na perspectiva do gato, que ele apareceu na família do querido aqui, que eu esqueci o nome, e talvez o nome do gato seja Nana, que é Sete em japonês, Satoru Miyawaki. O nome do gato se chama Nana, que é Sete em japonês, porque o rabinho dele fazia um 7. Ele tinha outro gato que se chamava Hashi, que era 8, se não me engano.
Esse livro conta a história desse gatinho que viaja pelo Japão com o seu dono Satoru, que procura um lugar para ele ficar porque ele não vai poder mais cuidar dele em breve. Né? E esse livro é um livro muito bonitinho, muito fácil de ler, e assim, ele é uma grande porrada em você, né? Eu chorei copiosamente quando eu terminei de ler. É muito lindo. Eu não dava nada, não conhecia, não conheço muito a literatura japonesa e tudo mais. Deixa eu pegar minha caneta aqui. E foi uma indicação de uma amiga minha que adora gatinhos e eu falei, por que não? E é extremamente lindo. Então eu vou colocar aqui Relatos do Gatinho. 10º lugar, Relatos de um Gato Viajante. Fica aqui a indicação. Em 9º lugar, não terei este livro aqui, porque eu li quando eu fui para o Rio de Janeiro. Fui lá no Museu da Manhã, inclusive, fui fazer uma ativação, fazer um lambe-lambe, não uma bebida. E eu li esse livro, é um livro curtinho, é uma palestra dada pela... Chimamanda Adichie Ngozi. Eu vou esquecer o nome. É a Chimamanda. Vocês conhecem a Chimamanda, ela é uma grande personalidade da atualidade, que ela escreveu este livro aqui, ó. O Perigo de uma História Única. Desculpa, eu esqueci o nome dela, o nome completo, a Chimamanda. O Perigo de uma História Única. Foi uma palestra que ela deu no TED Talk, se não me engano, que ela fala do perigo da história única. O que seria essa história única? Quando a gente vê a versão de... uma única versão sobre a história, por exemplo, de um país, que é o exemplo que ela deu a história do continente africano, que geralmente é contada pelos europeus. Então a gente tem aquela visão de um continente super pobre, as pessoas não tem nada para comer nem nada e tudo mais, mas assim, não é só isso. A gente tem que ver a versão das pessoas que vivem lá no continente africano, por exemplo, para entender que não é só o que os europeus mostram. Então isso acontece com todo lugar, né? Às vezes a gente pode ver algumas histórias sobre uma periferia, mas é contada por alguém que está no subúrbio, alguém que está numa zona rica da cidade, que está contando sobre a periferia. Às vezes não tem essa vivência desse local. É um tema que te alerta para algo muito maior, né? Para você pesquisar, trazer histórias que você não está acostumado, né? Eu sou, por exemplo, um homem branco, eu busquei histórias de mulheres, histórias de pessoas de outras raças, pessoas pretas, assim. Eu li vários livros, assim, para eu sair da minha zona de conforto, né? Que é muito bom. Se você ficar só na zona de conforto, você vai ficar, confortável, e é bom você ter essa estranheza na vida para você aprender, crescer e evoluir. Então, em 9º lugar, vou colocar aqui O Perigo de uma História, uma história. Aqui, para quem é matemático, uma exclamação existe única, né? Enfim, em 8º lugar, eu vou pegar este livro daqui, ó. Meu Deus, quase caiu aqui. Agatha Christie, vou trazer aqui, esse aqui eu tenho. Por que não pediram a Evans? Eu sou um grande fã. Eu sempre quando eu levanto eu corto minha cabeça, né? Tô aprendendo a fazer vídeo. Eu sou um grande fã da Agatha Christie. Inclusive, né, estou lendo agora. E eu fiz a loucura de comprar a coleção do Arco-Íris da HarperCollins. HarperCollins me patrocina. E todo mês eu tento ler uma Agatha Christie, um livro da Agatha Christie. Então tem pelo menos 12 aqui, tem um pouco mais, eu acho que eu li mais no início do ano. E este daqui foi um livro que me chamou muita atenção do Porquê Não Pediram a Evans. Se a gente olhar os livros aqui, ele tá aqui, ó. Aqui, Por que Não Pediram a Evans, logo acima de Hamlet. Botei a nota 4,8, mas eu tenho aqui uma história do site agora de nota 4,9. Por que você não colocou ele? Talvez eu seja incoerente, enfim. Mas este livro aqui, ele é muito bom. Agatha Christie, ela é uma autora britânica que encontrou uma fórmula geral de como escrever livros de mistério. Então, quase todo livro dela sai aquele mesmo padrãozinho, não sei o quê.
Mas esse daqui, ele é até um livro grande, inclusive, tem 253 páginas, mas esse daqui ele é tão amarradinho, tão surpreendente, tão fantástico, que você tem a mesma, tipo, essa pergunta por que não pediram a Evans, ela é importante, né? O moço que morre logo no início do livro, ele fala, a última fala dele é justamente por que não pediram a Evans, o cara lá, por que não pediram a Evans? E morreu. Morre passando. Eu não sei se tá pegando o microfone. Por que não pediram a Evans? O cara tava agonizando lá. Por que não pediram a Evans? E, enfim, o outro moço que tava com ele ficou encucado, né? Por que não pediram a Evans? E, na verdade, o cara morreu, ficou encucado com isso, e depois no final ele falou, por que não pediram a Evans? Esse livro é genial. Então tá aqui Por que não pediram a Evans, da Agatha Christie. Meu livro favorito da Agatha é E Não Sobrou Nenhum. Leiam também outro pra vocês aqui, mas esse daqui, Por que não pediram a Evans, se você quiser ler um livro de mistério muito bom, Por que não pediram a Evans. Então vamos aqui, Por que não pediram a Evans. Não tem crase aqui, eles não botaram crase porque é o nome próprio, hein? Em sétimo lugar, eu confesso que eu não preparei isso daqui direito, vou colocar Puro, este daqui. Puro, um livro de Nara Vidal, vocês não devem estar enxergando nada, e talvez não vai dar pra enxergar, deixa eu chegar mais pertinho aqui. Será que tá filtrando, meninas? Eu realmente não sei porque eu tô vendo isso aqui ao contrário, mas aqui tem um relevozinho escrito Puro. Se não deu pra ver, paciência, pesquisa no Google aí. Esse livro, ele é um livro de capa toda branca, ele até tá meio sujo aqui, você passa a mão bem sujando. É um livro curto, menos de 100 páginas, escrito de uma forma totalmente diferente, é como se fosse pensamentos, né? Tipo, quero falar isso aqui, e a Nara Vidal, a autora, escreveu. Mas é um livro tão impactante, tão forte, tão absurdo, que eu tinha que trazer aqui. Conta uma história fictícia de uma localidade, inclusive em Minas Gerais, que está tentando fazer o que o cara do bigodinho queria fazer na Segunda Guerra Mundial, que é justamente eliminar, é difícil de falar, né? Eliminar a população negra desse local aqui, com projetos eugenistas e tudo mais. É um soco no estômago esse livro foi escrito por uma mulher branca que via essa temática de eugenia, de supremacia branca e tudo mais, da raça ariana, assim, ela via que, meu Deus, tem um bicho aqui, que isso é um grande problema, hoje em dia, infelizmente, e que ela se sentia desconfortável e ela precisava escrever algo sobre, então ela criou isso daqui. Isso aqui não é um livro, eu tô dando o mosquito aqui, esse daqui não é um livro com um final feliz, é um livro que você sente uma repulsa lendo, e justamente puro, né, eles dizem que querem purificar a cidade e pessoas negras acabam sumindo assim misteriosamente daquele convívio. É um livro que deveria ser lido por todo mundo, e assim, a capa também fala demais por si só, né? É um livro totalmente branco, mas à medida que você vai lendo, ela vai sujando, enfim. Não existe nada como purificação, ainda mais no Brasil, que é um país super diverso. A gente tem que, e assim, triste a gente ter que falar sobre isso em 2025, porque ainda acontece, é um pensamento que eu tenho, que a gente falar sobre essas questões, tipo, é super importante falar, mas a gente fala porque elas ainda acontecem, sabe? E, enfim, é uma luta que eu não vejo um fim próximo, infelizmente, mas eu espero que um dia a gente possa conviver todo mundo junto, sem problemas algum. Puro, de Nara Vidal, esse livro é um soco no estômago e, assim, serve para abrir os olhos de muita gente.
Muita gente deveria ler esse livro. Deixando aqui, em sétimo lugar, Guru. Em sexto lugar, passando aí desse clima que pesou, temos um livro que chama A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, tá aqui, vencedor do prêmio Pulitzer de literatura. Este é um livro que eu peguei de recomendação do Rodrigo de Lorenzi, quando eu estava no Clube do Livro, do FN, e eu vi a temática dele interessante e quis ler. Esse livro tem 13 capítulos, é um livro grande, 300 e tantas páginas, 66 páginas, não sei se foi proposital, com 13 capítulos e 13 capítulos escritos de formas totalmente diferentes. Literalmente, para você ver, tem um capítulo que ele é uma apresentação de slides. Aqui, eu estou voltando ao contrário, mas ele é uma apresentação de slides. São 13 tipos diferentes de escrita, numa linha que trata de uma história de vários personagens, numa linha temporal, acho que dos anos 70 até 2011, que é a publicação desse livro. Mentira, tem até Eventos no Futuro, que vão trazendo os mesmos personagens em épocas diferentes e como a história de cada um se interrelaciona, mas não é um livro linear, ele não começa em 1970 e não termina no ano de 2030, se não me engano. Ele vai e volta, e um personagem de uma história, que ele é secundário, totalmente secundário, ele vira o protagonista de uma outra história. E esse livro aqui é genial, é fantástico. É assim, uma leitura que você fica tipo, uou, meu Deus. E tem uma continuação para ele, uma pseudo-continuação, que um dos personagens desse livro, também é secundário, ganhou um outro livro que chama Casa de Doces, eu até comprei para ler, não li ainda. Mas está aqui A Visita Cruel do Tempo, mostra, né, justamente a passagem do tempo, o que ele faz com as pessoas. E o livro tem 366 páginas, eu não sei se foi uma grande coincidência, porque isso aqui é traduzido para o português, às vezes pode ficar maior ou menor, mas 366 páginas, tempo de um ano, enfim. Muito, muito, muito bom. Tossi, desculpa. A Visita Cruel do Tempo. Quinto lugar. Agora complicou porque eu não pensei nesse meu top 10, eu só peguei os 10 livros. Que esses 5 livros aqui são os livros que eu mais gostei de ler esse ano. Eu vou pegar esse daqui, um livro pequenininho de tamanho, mas com uma grande filosofia, um grande conhecimento. Chama A Felicidade Desesperadamente, do André Comte Sponville. Vou trazer aqui bem pertinho para vocês verem aqui, A Felicidade Desesperadamente. Cara, isso aqui foi uma palestra de um TED Talk também, desse moço aqui, o André Comte Sponville. E ele traz... esse foi um dos únicos livros que eu tenho anotações. Eu geralmente não gosto de escrever em livro, mas ele tá cheio de anotação, tá cheio de coisinhas aqui. E ele traz uma palestra sobre felicidade. Isso em 1999, se não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. 99, uma palestra no dia 18 de outubro de 99. Ele traz uma visão sobre a felicidade que a gente tem. Ele traz muito conceito de... Ele traz coisas do estoicismo, de Spinoza também. Ele vem trazendo outros tipos de filosofia, traz Platão, traz Aristóteles também. E ele tenta contextualizar o que é a felicidade para aquela época, mas que ainda é muito atual para os dias de hoje, se você fizer algumas adaptações e trazer justamente para tempos modernos. E depois, isso aqui foi uma indicação do Marcel Vidal de Albuquerque, você que às vezes acompanha Felipe Neto, o canal NetoLab, esse Marcel, o primo do Felipe, e ele estava também no Clube FN, fez essa indicação da Felicidade Desesperadamente, e eu comprei, eu li. E cara, depois que eu li esse livro, mudou um pouco a minha perspectiva de como viver o dia a dia, né? E viver desesperado, mas não no sentido da palavra desespero de ficar, tipo, puxando os cabelos e tudo mais, mas viver sem esperança. Mas aí você teria que ler o livro para saber o que é a esperança para esse André Comte Sponville. Assim, eu não sei falar
de fato o que tá aqui dentro, mas eu internalizei tudo e eu teria que ler de novo para falar exatamente. Ele bota 3 pontos ele bota 3 pontos específicos para felicidade, não vou lembrar agora, mas esse conceito de aqui ó, esperar, o que é esperar? É desejar sem gozar, desejar sem saber e desejar sem poder. Então a felicidade é a esperança com gozo, esperança com sabedoria e a esperança com o poder agir. Enfim, é um livro muito... Ele é pequenininho, cara. Menor que a minha mão, bem que minha mão é grande, mas menor que a minha mão. E ele te traz um conhecimento que você fica tipo... Uou, meu Deus. Então, a felicidade, vírgula, desesperadamente. Sejamos desesperados. Leia o livro para você entender o que eu estou falando aqui. Então, a felicidade desesperada. Meu Deus, gente, tem uma vírgula aqui. Eu prometo que a minha letra... Mentira, é bem isso aqui mesmo, velho. Mas vocês que talvez já foram meus alunos, se eu tiver animado, se eu tiver com tempo, minha letra fica bonitinha no quadro. Enfim, vamos lá para o quarto livro, que agora aqui complicou, hein? Aqui complicou. Ai, meu Deus do céu. Este daqui, ó. Oração para desaparecer, da Socorro Acioli. Cearense, Brasil não, obviamente, que escreveu este livro inacreditável. Eu já tinha lido aqui, no início do ano, A Cabeça do Santo, que é um livro dela também. Ela traz o realismo fantástico, se não me engano. Acho que essa é a vertente de literatura dela, que traz uma história quase verossímil, quase que possível de acontecer, mas com alguns elementos fantásticos que se entranham na vida das pessoas. Então essa Cabeça do Santo é um livro muito legal, muito leve, muito engraçadinho de ler, mas Oração para Desaparecer é um livro que, assim, eu comprei porque eu gostei da Cabeça do Santo e eu falei, pô, vou ter que ler isso aqui dela. E assim, eu demorei muito para ler esse livro. E assim, não sei se eu me arrependo de não ter lido logo quando que eu comprei, ou se na verdade eu agradeço por ter lido quando eu li. Porque foi uma das melhores experiências de leitura que eu já li. Esse livro, ele é tão fantástico mesmo, ele traz uma história de uma moça que estava morta, levantou do nada numa cidadezinha em Portugal e ela não lembrava de nada. Ela era uma... como que é o nome? Ressurrecta. Ela é uma ressurrecta, que eles chamam. Uma pessoa que morreu em determinadas circunstâncias, mas ela voltou à vida porque ela ainda tinha algum propósito. Então ela nasce sem nenhuma memória da vida antiga, então ela tem uma segunda chance, uma segunda vida, e ela quer buscar o passado dela. Cara, a aventura que ela tem em Portugal, de volta ao Brasil, depois em Moçambique e tudo mais, é um livro fenomenal. É um livro, cara, fácil demais de ler. Tem menos de 200 páginas, cara. Agradecimentos aqui, o livro acaba na página 201. Sério. Fenomenal, genial. E é um livro que trata sobre memória, sobre tempo, passagem de tempo, e assim, muito lindo, muito fácil de escrever. Adorei este livro. Então temos aqui Oração para Desaparecer. Temos aqui agora o top 3 livros, que eu vou trazer os 3 aqui. Não vou mostrar ainda, mas eu tenho 3 livros aqui. 2 brasileiros, um de um cara suíço, uma mulher, vamos aqui. Eu não sei onde eu vou colocar cada um.
porque eu, sinceramente, talvez eu coloque os 3 na mesma prateleira. Então, acho que eu vou até ter que apagar aqui, que vamos ter 3 primeiros lugares, porque, na verdade, não tem como decidir entre esses 3. O carro passando aqui, temos em primeiro lugar todo mundo aí. Enfim, vou começar falando primeiro do meu livro favorito, virou meu livro favorito, depois que eu li, que é A Natureza da Mordida, de Carla Madeira. Carla Madeira é uma bela horizontina que fez matemática, mas depois largou a faculdade para virar escritora. Cara, todo mundo acho que conhece Tudo é Rio, da Carla Madeira, tá até inclusive aqui. E o Véspera, que eu li em algum lugar, aqui. Mas ela tem um terceiro livro, que é o livro do meio, que chama A Natureza da Mordida. Eu falei que o livro do André Comte é o único que eu escrevi. Esse aqui é o único livro que eu tenho post-its marcados em lugares específicos. Dá pra ver? Espero que tenha dado pra ver. Quem não deu aí, paciência. Ela conta a história de 3 personagens. A Bia, esqueci o nome das outras. A Bia, a Olivia e a Teresa. E ela até coloca Bia, o nome de louca de Emma. A Bia no caso a Emma, ela é uma psicanalista, psicoterapeuta, psiquiatra, psicanalista, uma desses aí, que tá perdendo a memória. E ela não quer perder a memória, porque perder a memória é um negócio não tão legal assim, né? Esse é um dos meus maiores medos. E ela conhece a Olivia, eu espero muito que seja Olivia, porque faz tempo que eu li isso aqui. Olivia. E a Olivia vai contar a história dela pra Bia várias e várias vezes. Todo domingo elas se encontram no mesmo café. E a Olivia conta a mesma história e a gente tem a perspectiva da Bia sobre a história da Olivia. Só como ela esquece, ela tá tendo perda de memória, ela vai anotar, faz anotações, tem até inclusive anotações de Bia, são os capítulos, alguns capítulos. Então a cada encontro delas, ela volta para casa e escreve uma passagem diferente, um trecho diferente da história da Olivia. E a gente fica sabendo da história da Olivia, que é uma história muito pesada e, assim, arrebatadora. E também, entre mentes, a gente conhece a história da Bia e a história da Teresa, que é uma personagem que aparece mais pro final do livro, que é a filha da Bia. E a gente vê essas 3 histórias que são histórias extremamente reais, que acontecem, que são lições de vida, e é justamente como a gente lida com a natureza da mordida que a vida dá na gente. No caso, qual tipo de mordida que a vida, o que a vida tira da gente, essa mordida, né? O que acontece e como a gente lida com cada perda que a gente tem. Então, esse livro aqui, ele é surreal. Assim, não... eu diria que você tem que, sei lá, parar pra ler isso daqui, tirar um tempo pra... Não esteja distraído, não tenha distrações, tire um tempo pra você ler, porque você tem que... é muito pra digerir, é muito pra digerir. A Natureza da Mordida é sensacional. Tem até aqui, ó, A Natureza da Mordida, tem até um coraçãozinho aqui, depois eu mostro direitinho. Então, vou colocar aqui a passão da natureza da mordida. Outro é desse maluco carioca. Ele tem muitos parafusos a menos. Suicidas, do Rafael Montes. Foi apresentado ao Rafael Montes ano passado por uma grandíssima querida. E, cara, não sei porque eu não conhecia esse cara antes. Suicidas, pra vocês terem uma noção, é um livro de 400 e tantas páginas, é um livro de estreia desse cara, Rafael Montes. Vocês devem conhecer ele por Jantar Secreto, provavelmente, ou Uma Família Feliz, que virou filme, inclusive,
Temos uma nova série que tá saindo aí na Globoplay de Dias Perfeitos, que eu também li este ano. Ele vai lançar um outro livro ano que vem. E cara, Suicidas, como sugere o nome, é um livro pesado, muito pesado, mas é uma obra-prima, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele mantém uma narrativa em 3 linhas do tempo diferentes, uma no presente, com uma interrogatório policial, uma no passado, que é as pessoas contando o que aconteceu, tipo, o que elas sabem, e depois um diário, mentira, tem um diário e tem um livro sendo escrito por aí. Então, uma narrativa em 3 versões, em 3 partes diferentes. Deixa eu ver aqui, vamos ver, que eu tô com um livro aqui. Você tem justamente tem um prólogo, anotações de... Tem gente gritando aqui, Natal, né, galera? Temos o diário de alguém, do mano aqui. Depois temos uma investigação rolando e temos um livro sendo escrito. São 3 coisas diferentes, se tratando do mesmo tema, do mesmo caso, né? São 9 jovens adultos, estão na faculdade, que vão para uma casa de campo e se matam. Suicidas é o nome do rolê. E cara, esse livro, ele te dá um suspense do início ao fim. E você fica tipo, mano, o que aconteceu, como assim, quem morreu, como mataram, o que aconteceu, não sei o que lá. E a última linha desse livro são apenas 2 palavras. Vamos pegar, na verdade, o último capítulo, ele é tão genial, capítulo 41. Esse é um dos melhores capítulos que eu já li na minha vida. É um capítulo bombástico, surpreendente. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas, 6 páginas e meia. E essa última página, ela é bombástica, e essa última linha, essas 2 últimas palavras, assim, quando eu terminei de ler, eu fui assim, eu li 50 páginas num dia e as outras 390 no outro dia. Quando eu li isso daqui, eu falei, não é possível que o Rafael fez isso. Eu fiquei uma meia hora olhando pro meu teto, meu ventilador girando, fazendo barulho, ele faz tá. Eu fiquei assim, tipo, não é possível. Você precisa ter um pouquinho de estômago para ler isso aqui. O título é sugestivo, Suicidas. Mas eu te garanto que se você ler isso daqui, vai ser uma das melhores experiências do ano passado. E mais, assim, mind-blowing da sua vida. A última linha deste livro é fenomenal. Nem tem ponto final, se não me engano. Caralho! Pensei em coisas aqui, hein? Desculpa pelo palavrão. Mas inacreditável. Suicidas, inacreditável. Bota aqui. Suicidas. Agora, um livro que eu li recentemente. E esse livro aqui, eu adoro suspense e true crime. Não true crime, adoro crime. Adoro suspense e crimes. Polícia Federal é só em livros. Mas esse livro aqui também foi uma indicação do Felipe Neto. Meu grandíssimo amigo Felipe Neto, que é sobre esse autor suíço que escreve calhamaços e é um verdadeiro gênio. Chama-se A Verdade sobre o Caso... como ele é suíço e fala francês, eu falo Henri Quebert, mas pode ser Harry Quebert, enfim, Quebert e por aí vai. A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. Eu não vou falar nada sobre esse livro, porque eu lendo muitos livros, eu descobri que eu descobri uma coisa. Não leia sinopses, o que está aqui atrás do livro, não leia principalmente as orelhas do livro, tem essas orelhas aqui, porque eles te dão muito spoiler. Esse livro você não quer nenhum spoiler. Eu diria pra você, se você nunca leu, eu diria pra você entrar nele cru
Você pega o livro aqui, a verdade sobre o caso Harry Cabert, aí tem algumas notícias, várias notícias de vários jornais falando que ele é muito bom, não sei o quê. Pula ela, vê aqui a página de folha, ele fala, meus pais, e começa aqui, ó, dia do desaparecimento, 30 de agosto de 75. Começa a ler daqui, não lê nada no livro, porque esse livro você precisa ter uma imersão completa. Este livro trata-se sobre um caso de desaparecimento de uma garota chamada Nola Kellergan, justamente em 1975, e o livro se passa em 2008. Então, 33 anos, faço conta aqui, depois desse desaparecimento. E, cara, aí o personagem principal, o Marcus Goldman, ele é um autor em ascensão, e ele vai até esse seu amigo, professor de universidade chamado Harry Cabert, para orientações, porque ele acabou de escrever um livro e foi um grande sucesso, mas ele precisa escrever o seu segundo livro, mas ele não tem nenhuma ideia, não consegue escrever nem nada. E tem muita gente gritando aqui. Que bacana, né? Eu espero que não dá pra ouvir, mas peço perdões sobre isso. E acaba estourando esse caso. Harry Cabert, Nola Kellergan e Harry têm algum tipo de relação, e ele tenta desvendar esse caso. Ele é um escritor e ele acaba ajudando a polícia a desvendar esse caso. Esse livro, ele é ficcional. Harry Cabert, Marcus Goldman e Nola Kellergan não existem. A minha mãe leu este livro, depois que eu terminei, falei, mãe, lê esse livro. Ela achou que era real. Eu também estava achando que era real. Mas não é real, é ficção. Mas é tanto detalhe, é tanto tipo, mano, que eu vou pesquisar esse caso real, tá ligado? E assim, ele também tem uma metalinguagem de um livro sobre um livro sendo escrito, é uma metalinguagem muito da hora. E ele traz vários elementos de suspense, vários plot twists, várias coisas. E assim, é um livro grande, as páginas aqui são uma página grande, acho que é o maior tamanho de página. A letra não é tão pequena, quer dizer, mentira, a letra não é tão grande, então é pequena, tem muita coisa escrita, mas você lê numa velocidade inacreditável. E assim, você não quer parar de ler. Você lê um capítulo, acontece um tanto de coisa, você fala assim, meu Deus, eu preciso continuar lendo. Aí você lê o próximo capítulo, você fala, meu Deus, não sei o que. Aí você vê se tá 3 horas da manhã lendo o livro, você tá tipo com olheiras gigantescas. True story. Todo mundo decidiu agora fazer barulho. Quando eu tô gravando esse vídeo é Natal, gente. Fica em casa, pelo amor de Deus. Mas aqui a verdade sobre o caso Harry Cabert. Eu virei fã desse mano, o Joel Dicker, ou Joel Dicker. Tem uma continuação para este livro. Eu acho que eu vou deixar a rapaziada fazer o barulho dela e cortar daqui a pouco. Mas a gente tá com tempo, eu acho que esse microfone ele capta muito bem. Enfim. Cachorro latindo.
Todo mundo decidiu fazer barulho agora, que beleza. Depois deste corte, ainda temos vários barulhos por aí, mas enfim, eu esqueci onde que eu tava. Virei fã desse cara, o Joel Dicker. Ele tem uma continuação, tava aqui, né? Ele tem uma continuação pra esse livro, chama O Caso Alaska Sanders, que é igualmente arrebatador e surpreendente. Ele tem outros livros também, ele tem um terceiro livro dessa saga, que chama o livro dos Baltimore, e tem um outro livro que eu quero muito ler, que eu até tenho, chama O Enigma do Quarto 622. Vou ler com certeza de Joel Dicker. E, cara, a verdade sobre o caso Harry Cabot. Se tem 3 recomendações que eu posso te dar esse ano, vou escrever aqui: a verdade sobre o Harry. Harry Styles? Não, Harry Cabot. Então, este daqui foi o meu top 10. Tem. Calma, peguei ele errado. Tem 9 livros aqui, mas eu falei de 10. O Perigo de uma História Única não tá aqui. Mas foi isso. No frigir dos ovos, depois da moto ter passado, estes foram. Tá dando pra ver? Ah, cortou? Não. Eu espero que eu não tenha cortado o tanto de coisa que eu mostrei aqui, porque eu estou gravando sozinho. Estes foram os meus livros de 2025, tem 63 livros aqui, 62 livros, o 63º está aqui. E esse aqui foi o meu top 10. Relatos de um gato viajante, O Perigo de uma História Única, Por que não pediram a Evans, Puro, A Visita Cruel do Tempo, A Felicidade Desesperadamente, Oração para Desaparecer, A Natureza da Mordida, Suicidas e a Verdade sobre o caso Harry Cabot. Foi um ano muito bom para leituras, para livros, no meu caso. Não sei se ano que vem eu consigo fazer essa proeza aqui, porque, enfim, eu li muita coisa, mas já tenho vários livros engatilhados. Eu tenho a coleção, acabei de ganhar a coleção do Manual de Assassinato para Boas Garotas. 4 livros que eu tô ansiosíssimo para ler, tem muito Agatha Christie ainda. Tem livros, porque tem Duna, que eu preciso ler, né? Vai sair a parte 3, que é o segundo livro de Duna. Quero ler demais. E é isso. Aqui eu tenho 10 recomendações para vocês. Se vocês quiserem, tem mais outras 53 aqui para vocês lerem. E a moto passa. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na hora do encerramento, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo continuar, talvez fazer as resenhas de cada livro que eu li. Pretendo manter este canal, começar a continuar esse canal. Então, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Fala, que legal, tem um top 10 de livros ali do Fernando, do amigo meu, enfim. Deixe nos comentários se você já leu algum desses 10 livros ou desses 63 aqui, desses outros 53. Comentem qual é o livro favorito de vocês. E também deixem recomendações de tipo de vídeo ou de livros também para eu ler. Lê esse daqui é um livro legal. Mas então é isso. Um beijo, um queijo e até mais. Tchau. Agora eu vou ver Stranger Things de verdade. Traz esse quadro pra cá, pega o controle. E eu vou ver Stranger Things. Até mais, galera.